Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, pega já o cafezinho, pega já a sua Bíblia que tem uma palavra direta para o seu coração aqui. Hoje, dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Essa será a nossa leitura aqui de hoje. Chega junto, bom dia para você que está chegando ao vivo aí. Um beijo no coração para você que está assistindo essa gravação pelo YouTube. E bora para mais uma live. Bom dia, tamo junto. Antes da gente dar início aqui, eu convido você que está chegando ao vivo, Érica, Luizão, e você que está assistindo gravado também, independente do horário que você esteja vendo essa live, que possamos orar juntos agora, neste primeiro momento. Fechou? Então, feche seus olhos, respira bem fundo, se concentra agora, tira toda a preocupação, toda a distração, mas que a sua atenção esteja naquilo que Jesus tem a dizer a você. Papai, já te rendemos graças porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de levantar da cama hoje e poder viver mais um dia extraordinário na Tua presença. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo neste momento. Eu te agradeço por aquilo que há de vir, porque sabemos que os teus planos são bons, muito melhores do que podemos imaginar. Nós nos submetemos para cumprir a tua boa e plena vontade. E por isso eu te peço, venha falar aos nossos corações aqui hoje. Ó, meu Pai, traga uma revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Guia os nossos passos, que a Tua palavra seja como um farol que ilumina o caminho e possamos ser direcionados pelo próprio Senhor. Ó Pai, quebranta os corações, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ter um toque fresco do Senhor. Eu oro para que alguém, Pai, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus durante essa live, durante esse vídeo. Oh, meu Pai, que alguém seja tocado pelo Senhor e que possamos viver experiências a qual não vivemos ainda. Nos leve para níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Eu te peço pela sabedoria que vem de Ti, pelo discernimento, para que possamos fazer as coisas da maneira correta, de forma que agrada a Ti. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti, meu Pai. Higieniza o nosso coração, que o nosso coração seja segundo o Teu. Oh, meu Pai, coloca dentro de nós o querer e o realizar de acordo com a Tua boa e plena vontade. Nós te entregamos esse dia. Nós te consagramos o nosso dia e tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos e tivermos, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, nos guia. Fale para nós, revele para nós a vontade do Pai. E que possamos ser tão cheios da Tua presença, que possamos transbordar isso em todos os lugares que nós estivermos. Jesus, nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Se revele para nós aqui hoje. E que possamos ser cada dia mais parecidos contigo. E que podamos transbordar dessa Tua presença. Assim, nós oramos e clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Manda seu amém aí se você tá junto comigo, manda amém. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa um amém nos comentários para mim saber que você estava aqui junto com a gente.
E vamos lá. Mateus 20, do 29 ao 34. Amém, Camila, tamo junto. Lembrando, pessoal, que ainda estou fazendo as transmissões pelo antigo Instagram, porque por algum motivo o novo ainda não liberou, mas vai liberar. E aí de repente eu não estarei mais aqui, estarei lá no novo Instagram. Então não deixa de seguir @odinisluz. Fechou? Obrigado, galera. Obrigado, Érica. Obrigado, Camila, por ter mandado aí a passagem. Vamos lá. O texto de hoje é sobre os 2 cegos que recuperam a visão. A partir do versículo 29. Não, tô numa sede hoje, gente. E ó, aguinha. Café só mais tarde. Tem que ser água com fé, né? Porque nesse horário eu não tô tomando café geralmente, só água. Então tinha que ser água com fé. Mas é café com fé. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Presta atenção, se você for nos outros evangelhos de Marcos e Lucas, que tem a mesma passagem, você vai ver que falam de um cego. Inclusive Marcos fala do cego Bartimeu, que o nome dele a gente sabe que um dos cegos era o Bartimeu. Diniz, mas como assim então? Contaram histórias diferentes, tá errado? Não, é porque Mateus, gente, foi a única testemunha ocular, ou seja, era o único que esteve ali com Jesus no momento e escreveu aquilo. Então Mateus ali, como uma testemunha, ele viu os 2 cegos. Marcos e Lucas, eles não foram discípulos do ministério de Jesus enquanto Jesus estava aqui. Então, todo o evangelho de Marcos, Lucas, foi escrito de acordo com testemunhas e relatos. Então, eles deram ênfase para um cego, para o cego Bartimeu. Então, é a mesma história contada de 3 pontos de vista diferentes, ok? Estou te falando isso para agregar mais o seu conhecimento nas escrituras. Então, se você pegar em Mateus, está falando 2 cegos, Marcos e Lucas está falando de um cego, o cego Bartimeu. Não está errado, só são pontos de vistas diferentes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu e a Thaís visitou um casal de amigos. E aí pode ser que eles vão contar para alguém e eles podem falar assim: olha, um casal de amigo nosso esteve aqui, jantou com a gente ontem. Outros podem dizer assim: o Diniz veio jantar aqui em casa ontem. Tá contando a mesma parada, só que de uma maneira diferente, entendeu? É isso que aconteceu. Então eles gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Tipo, falaram assim: ô, cala a boca aí, vocês estão atrapalhando. É Jesus, fica enchendo o saco não. Então a multidão repreendeu para que eles ficassem quietos. Mas aí diz que eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamando-os, perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Ah, gente, que eu acho bravo demais. Jesus parou, mandou chamar e perguntou: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Lembrando que eles eram cegos de nascença. Jesus teve compaixão. Ah, eu acho lindo quando diz isso. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Oh, meus lindos, eu queimo lendo isso aqui. Olha que rolê, olha Jesus parando, perguntando para eles: o que vocês querem que eu faça? E eles abrem os nossos olhos, eram cegos de nascença. Então diz que Jesus teve compaixão, toca os olhos deles e
imediatamente eles recuperam a visão. Gente, Jesus é lindo demais, você tá doido. Que isso, que isso. E eu quero te trazer 3 pontos aqui. 3 não, né? 3 não. Vou trazer 4 pontos para a live aqui de hoje. Só desse texto aqui, nós vai tirar 4 pontos importantes. E eu quero que a cada ponto você escreva aqui nos comentários. Fechou? Vamos fazer assim? Imediatamente. Bom dia, Marcão. Então você vai escrever os 4 pontos aqui para mim. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Eu vou trazer aqui duas passagens para vocês para trazer o primeiro ponto. Perseverança. Coloca aqui, ó, nos comentários. Perseverança. Perseverança. Que é bom que você vai me ajudando a não esquecer em qual ponto eu tô. Então coloque, ó, perseverança. Se você foi Mateus 7:8, diz o seguinte: pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Lindo, se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Se você bater a porta, ela será aberta. E tem a passagem que eu gosto muito em Mateus 11:12, que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Esses 2 cegos aqui são um exemplo de perseverança, de esforço, de violência, como dizem algumas traduções de Mateus 11:12. Os violentos se apoderam, os violentos tomam à força o reino de Deus. Então veja só, isso aqui é uma violência, isso aqui é um esforço. Eles perseveraram, moço. Eles ficaram sabendo que Jesus estava passando e começaram a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de nós! Filho de Davi, tem misericórdia de nós! Moça, eles buscaram o milagre deles. Eles não ficaram ali calados, passivos. Jesus vai passar e se ele quiser, ele vai lá e curar a gente. Não, peraí, Jesus está passando, a gente vai gritar o mais alto que a gente conseguir, até que ele nos ouça e a gente seja curado. Perseverança. O quanto você tem perseverado naquilo que você tem pedido a Deus. Lindos, só tem uma maneira. Pera aí, deixa eu pegar o versículo. Você tem que agradar. Sabe como você agrada a Deus? Como você agrada a Deus? Vou achar o versículo aqui. Hebreus 11:6. Presta atenção. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Cara, você tem que ter fé para agradar a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você ficar orando 3 horas e campanha e Deus Altíssimo, Soberano e tarará, 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 sendo que no seu coração não existe convicção, não existe fé. A sua oração não chega, moço. A oração, ela não é um roteiro, ela não é um script. Esses caras não fizeram uma grande oração, eles clamaram com um pedido: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa foi a oração dos 2 cegos. Só que eles acreditavam, eles tinham a convicção, então eles perseveraram naquilo. E às vezes a gente se coloca na situação que a gente ora por algo, mas com dúvida no coração, com incredulidade. E a gente até desiste de pedir aquilo. Lindo, você não está sendo violento o necessário, você não está sendo esforçado o necessário. Busca mais até você achar. Pede até você receber. Bate nessa porta até que ela se abra, moço. Continua, perseverança. Camila pôs aqui, ó, força de vontade. Não desiste, moço. Grita mais alto. Diz aqui, eu acho muito engraçado que quando a multidão repreende eles, diz assim, ó:
Mas eles gritavam ainda mais. Ah, você que é louco demais. Então continua perseverando. Continua. Porque o tamanho do seu esforço revela o seu interesse. E se você realmente está interessado naquilo que você tem pedido a Deus, você vai se esforçar para isso. Amém? Primeiro, então, perseverança. Segundo, coloca aí, não dar ouvidos à multidão. Escreve aí. Segundo, não dar ouvidos à multidão. Enquanto Jesus passava, e os dois cegos ali, Bartimeu e o outro cego, começaram a gritar, a multidão repreendeu eles. A multidão repreendeu eles para que eles ficassem quietos. Para de gritar. Fala baixo. Não, moço, para que você fica para a igreja? Para que você fica louvando? Você virou crentinho agora. Então a multidão repreendia eles. E como eu disse, eu acho muito da hora isso. Diz que eles gritaram ainda mais. Moço, não dê ouvidos à multidão. Aprende com os dois ceguinhos aqui. Não dá ouvido à multidão, moço. Não importa o que vão falar da sua fé. Você não tem que prestar contas pra ninguém. Não importa. Deixa eu te libertar de uma parada agora, que foi o que me libertou também. Não se importe com a opinião dos outros. Se importe com a opinião de Deus. Imagina só, o próprio Jesus, perfeito, sem erro nenhum. O próprio Jesus fazendo tudo certo. Não deram um jeito de pegar ele e crucificar ele. O próprio Jesus. Então tira do seu coração, moço, que você precisa agradar aos outros. Para mim isso foi uma parada libertadora. Eu tinha um medo de desagradar aos outros, a necessidade de aprovação. E quanto mais eu conheço Jesus, menos eu quero saber da opinião dos outros. Porém a minha maior importância é aquilo que ele está falando sobre mim. É a opinião de Jesus na minha vida. Então, moço, não dá ouvido à multidão. A multidão vai querer sufocar você. Fica quieto, não precisa gritar, não precisa ficar cantando, não precisa. A multidão vai tentar te repreender. Não dá ouvidos à multidão, moço. Não escuta a multidão. Não importa o que os outros estão dizendo. Então aprende com os dois ceguinhos. Enquanto a multidão fala para eles ficar quietinho, eles gritavam ainda mais. Moça, é Jesus que está passando, não quero nem saber o que você está falando. É Jesus que está passando, vai gritar e clamar ainda mais alto. Isso aqui é brabo demais. Terceiro, coloca aí, ó, companhias. Vamos pôr assim, ó, terceiro vai colocar o seguinte: andar com pessoas que dividem a mesma fé. Terceiro, andar com pessoas que dividem a mesma fé. Dois cegos, moço. Isso é importante, sabe por quê? Porque talvez fosse um, ia ficar meio acuado, ia ficar meio preocupado com a multidão. Quando você tá sozinho, presta atenção nisso, isso é muito sério. Quando você tá sozinho, você fica mais acuado, você fica mais assim, como é que eu vou dizer? Você fica mais sem gracinha, você fica mais tímido. Isso aí, andar com pessoas que dividem a mesma fé. É horrível fazer as coisas sozinho. Eu sempre brinco, pessoal, muitos de vocês estão aqui, a Érica, Camila, Túlio, Marcão, que anda com a gente lá no resgate, eu sempre brinco e falo, gente, falam por aí que eu fiquei louco. Falam que o Diniz ficou louco depois que conheceu Jesus. E se eu for louco sozinho, vão me internar, vão me colocar no hospício. Mas se eu andar com um monte de gente louca que nem eu, moça, aí não tem jeito, ninguém para a gente. Você vai ver o próprio Jesus, quando ele envia os discípulos para missões, ele manda de 2 em 2. Então ande com pessoas que dividem a mesma fé. Eu imagino que a multidão repreendendo ali os dois cegos. Eu ia falar assim, um olhou pro outro, mas não tem como, né? Era 2 cegos, já é da rata.
Mas eu imagino que ali os dois cegos, a multidão repreendendo eles. Eles pelo menos, sei lá, né? Eles devem ter falado um com o outro. Não, bora gritar mais alto, bora meter o louco aqui. Você grita, eu grito. Então tá bom, é de jeito, né? Às vezes você fica preocupado, né? Você tá com vergonha de sozinho, mas sempre quando tem uns fala, se eu fizer, você faz? Faço. Então você vai lá e faz. Ah, mano, você é da hora. Ande com pessoas que dividem a mesma fé. Por isso que é importante ir pra igreja, gente. Eu já fui aquele crentezinho, boca de mingau, que fala assim, não preciso ir pra igreja, eu posso ler a Bíblia da minha casa. E pode mesmo, você deve. Lembre-se que você vai ter uma intimidade com Deus entre você e Ele. É no seu secreto, é quando você entra pro seu quarto, fecha a porta e você está ali junto com Jesus. E ali você então vai ter intimidade com Ele. Com certeza, você não precisa ir para a igreja. É sério, você não precisa ir para a igreja para encontrar Deus. Não faça isso. Você vai encontrar Ele no seu íntimo. Porém, por que a importância da gente ir para a igreja? Porque a gente esteja com pessoas ali se fortalecendo na fé, que a gente esteja junto como membros do corpo de Cristo. Porque os ambientes que nós vamos revelam o nosso interesse. O ambiente que nós frequentamos revela o nosso interesse. Então andar com pessoas que edificam a nossa fé. Então eram dois cegos. Quarto, perseverança. 2, falei para vocês aí, não dar ouvidos à multidão. 3, andar com pessoas que dividem a mesma fé. 4, presta atenção nesse 4 aqui que é bravíssimo. Não precisamos... Você vai colocar assim, ó, 4, você vai colocar assim, ó, fé. 4, fé. Põe aí. 4, fé. Eu não sei se você percebeu, mas até essa altura do campeonato você já deve ter percebido. 4, fé. Você já deve ter percebido que eram dois cegos de nascença. Ou seja, lindo, eles não precisaram ver para crer. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Ué, se eles eram cegos, moço, eles nunca viram. Mas eles não precisaram ver para crer em Jesus. Então, quando Jesus passava, mesmo sem ver o rolê que estava acontecendo, eles gritavam, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia, então eles gritavam mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Até que Jesus manda chamar. O que vocês querem que eu faça? Nossa, a gente quer que os nossos olhos sejam abertos. Jesus teve compaixão e imediatamente os olhos deles se abriram. Lindos, eles não precisaram ver para crer. Esse é o princípio da fé. A fé não é as coisas que eu não vejo, mas eu creio. Olha o tanto que foi brabo esses dois cegos. E isso nos ensina que no nosso dia a dia, na nossa rotina, você não precisa ver, porque pode ser que a situação que você esteja, aquilo que você vê, é catastrófico, é crise, é problema, é causa sem solução aos nossos olhos. Mas ainda bem que eu não creio no que eu vejo, porque o que eu vejo pode estar tudo dando errado, mas aquilo que eu creio que vai dar certo, porque nós servimos e somos filhos de um Deus do impossível, que continua sendo e sempre será. Eu acredito num Deus vivo, moço, que Ele continua operando, que Ele continua se manifestando para aqueles que creem. Então, lindo, não precisa ver para crer. Só coloca isso dentro do seu coração. Lembra? Perseverança. Continua, se esforça. Tira, sabe, a opinião sobre aquilo que você está vendo. Tira a opinião da multidão. Ande com pessoas que vão te edificar na sua fé. E continue, persevere, moço. Vou ler de novo Hebreus 11:6, que eu acho muito forte. Vou ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe.
Como que você vai agradar a Deus duvidando que Ele existe? Então, se você se aproxima dele, você tem que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tenha fé, meu lindo. Guarda a sua fé. Não deixa situação nenhuma desse mundo roubar a sua convicção de quem é Deus e no que Ele pode fazer. E aí você vai viver o extraordinário. Você vai viver o impossível aos olhos humanos. Você vai viver o sobrenatural que Deus tem para sua vida. Amém? É isso a palavra de hoje. Guarde esses 4 tópicos aí dos 2 cegos. Que você leve isso para o seu dia. Que você consiga viver isso. Eu tenho compaixão assim para que as pessoas elas vivam o que está escrito aqui. Para que nós todos possamos viver isso. Sabe? Porque conhecer é bom. Mas viver é lindo e maravilhoso. Então a gente tem que viver isso, mano. Que você possa viver tudo isso. Que você possa viver um milagre, um sobrenatural, igual esses 2 cegos. Que Jesus pare, mande te chamar e fala assim: meu filho, o que você quer que eu faça? Nossa, mano, isso é da hora. Tamo junto. Bom dia, Júnior. Bom dia, Stephanie. Bom dia. É verdade, fazia tempo que você entrava na live. E ó, pra quem não tá sabendo, a gente tá com um canal no YouTube, o Diniz Luz, e todas as lives do Café com Fé estão ficando salvas lá no canal no YouTube. Entra lá depois, deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, me ajuda aí no YouTube, que com certeza nós estaremos conseguindo alcançar mais pessoas. Fechou? Quando der certo, eu começo a fazer as lives no novo Instagram. Enquanto não tá dando certo lá, a gente vai fazendo aqui. Combinados? E lembre-se que está tendo Café com Fé todos os dias, de domingo a domingo, às 5h20 da manhã. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Amanhã nós voltamos aqui novamente para mais um Café com Fé. Queria agradecer a presença de vocês. É da hora quando a gente se junta aqui para poder aprender juntos. Foi benção. Bora viver o que temos aprendido. Amém. Tamo junto. Então, gratidão pela presença de vocês. Saudade. Tamo junto, Júnior. Depois vai lá no YouTube e assiste as lives lá. E amanhã a gente tá aqui de novo. Tá show? É nóis.